Bom dia, pessoal. Retomando aí o nosso estudo sobre federação, a gente já falou sobre a União, vamos dar sequência agora com os Estados-membros. Acompanhe a aula aí pelo material, que é o roteiro que eu deixei lá para vocês, que vai ficar mais fácil, tá? Então, quanto aos Estados-membros, a gente vai lá no artigo 18, parágrafo 3º, que vai falar sobre a formação dos Estados-membros. Diz ele: os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se, para se anexarem a outros ou formarem novos Estados ou territórios federais. Território federal, só abrir um parênteses aqui, não é membro da nossa federação, tá? Não compõe a nossa federação. A gente vai falar deles ao final. Mas na nossa federação só a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Territórios federais, não. Então, para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Como é que a gente vai entender esse artigo 18? Como é que a gente vai entender a formação dos estados? A gente vai utilizar um caso real que foi em 2011. O que aconteceu em 2011? Os representantes da Assembleia Legislativa lá do estado do Pará, o que eles queriam fazer? Separar uma parte do estado do Pará e dividir essa parte, criando assim dois novos estados. Então a gente teria o estado do Pará e parte desse estado seria aí dividido para a criação de outros dois novos estados, Tapajós e Carajás. Só que para ter a criação desse novo estado, o que a gente precisa ter? Olha lá no artigo 18, parágrafo 3º, ele vai falar através de plebiscito. Então, a primeira fase, vamos dizer assim, da criação de um estado-membro tem que ser através de plebiscito. Então, esses representantes do estado do Pará, o que eles tiveram que fazer? Elaborar um plebiscito. Plebiscito é uma consulta prévia à população. Então, é a população do estado do Pará, a população diretamente interessada, ou seja, que vai ser afetada pelaquela divisão, pela criação de novos municípios, que vai responder a esse plebiscito. Então, a população do Pará foi consultada se deveria ou não haver a criação de dois novos estados, dividindo aí parte do território do Pará. Feito esse plebiscito, se a população responder favoravelmente, ou seja, a população concordou, acha que tem que ter a divisão sim do território para criar dois outros novos territórios. Se concordou, a gente passa para as próximas fases. Se a população daquele estado respondeu que não, ou seja, o plebiscito não foi favorável, eu paro ali. Não continuo nas demais fases, tudo bem? Então, por isso que eu coloquei aí para vocês que o plebiscito é condição prévia, condição essencial, condição prejudicial para as demais fases. Significa que se esse plebiscito não for favorável, eu não avanço nas demais fases, tudo bem? Próximo aí, então foi favorável o nosso plebiscito, é feito um projeto de lei pelos representantes desse estado, no nosso caso aí os representantes do estado do Pará, é feito um projeto de lei e esse projeto de lei vai ser apresentado para uma das duas casas do Congresso Nacional. Então ele vai ser apresentado ou perante a Câmara dos Deputados ou perante o Senado Federal, tudo bem? Apresentado esse projeto de lei, a casa na qual foi apresentado, seja a Câmara, seja o Senado, o que ela tem que fazer? Uma audiência com as assembleias legislativas respectivas. Então, no nosso caso, vamos supor que foi apresentado à Câmara dos Deputados. O que a Câmara tem que fazer? Uma audiência com a Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Então, ela vai chamar os representantes do Estado do Pará e vai fazer uma audiência. Por que da criação daquele novo Estado? Tudo bem?
Após a manifestação aí dessas assembleias legislativas ou da Assembleia Legislativa, que nosso exemplo foi só uma, o que vai acontecer? O Congresso Nacional vai aprovar ou não. E aprovando ou não, aprovando, essa aprovação vai para a sanção do presidente da República. Só que um detalhe aí, a gente falou lá no início que o plebiscito é condição prévia para a formação de um Estado para avançar nas demais fases. Quando a gente faz essa audiência aí na Assembleia Legislativa e logo depois é passado aí a palavra para o Congresso Nacional decidir ou não sobre a criação daquele Estado, o Congresso Nacional não fica vinculado aí ao plebiscito, à vontade da população. O Congresso Nacional, assim como o presidente da República, podem ou não aprovar a criação desse Estado, tá? É uma decisão de discricionariedade. Eu vou analisar o cenário brasileiro, analisando o cenário brasileiro, é realmente necessário ou não a criação desse novo Estado. Tudo bem? Próximo vídeo a gente dá sequência aí à formação dos estados.